Bom dia aí, né, pessoal? Nós estamos aqui hoje, nessa manhã, graças a Deus, né, nessa conferência anual da Igreja Batista Viva de Belo Horizonte, né? E nós estamos recebendo aqui hoje, né, uma pessoa muito especial para mim, que é uma amiga e irmã, né? Para quem não sabe, é a minha amiga desde 6 anos de idade, faz pouco tempo, né, Carla? Então, né, também uma professora de hebraico, né, viaja muito para Israel, é uma historiadora, uma estudiosa, né, da história bíblica, e hoje ela está aqui para nos abençoar. Você quer se apresentar também um pouquinho aí? Falar de você? Mãe, né? Avó? Deixa eu ver aqui. Então fala um pouquinho aí de você também. Alô? Como é que eu ligo aqui? Peraí, deixa eu ver. Aí, ó, já pensar. Oi. Ah, pronto. Então, bom dia, paz, Deus abençoe, shalom para todo mundo, né? Que manhã boa, que manhã gostosa, nem tá aquele calorão, nem aquele solão lá fora. Tá muito bom, né, da gente reunir, da gente falar da palavra de Deus, da gente compartilhar tanta coisa que Deus tem para nós, né? Então, para falar um pouquinho de mim, né? Eu trabalho muito para começar. Eu acho que a gente sempre, quando encontra, está sempre falando de trabalho, né? Mas é porque meu trabalho, ele é muito bom, ele é muito prazeroso, é o trabalho mais sensacional da face da terra. Porque são alguns, na verdade, né? Um deles é levar as pessoas a Israel. Então eu falo que esse é um dos maiores e melhores, mais prazerosos trabalhos que a gente tem na vida, levar as pessoas a Israel. Porque lá elas caminham diretamente nas páginas da Bíblia, né? E eu sempre falo que a pessoa vai ter um problema seríssimo depois que vai a Israel. Qual que é o problema que ela vai ter? Nunca mais ela vai poder imaginar como que a Bíblia era. Porque agora ela vai saber como que a Bíblia é de verdade, né? Então ela caminha nas páginas da Bíblia, é muito lindo a gente ver o olhar das pessoas, sabe, se impactando. E falava, nossa, mas é assim, eu não sabia. Nossa, então o conceito de Jesus agora mudou para mim, já vivi isso muitas vezes. Então isso é muito legal. O outro trabalho, nós temos um curso online, um curso chamado A Quarta Dimensão da Bíblia, e eu tenho alunos aqui, né? Aí, ó, que benção, cadê minha aluna? Levanta a mão aí, ó, tem aluna minha aí, né? Que acompanha já há muito tempo, né? Na verdade. E esse curso, gente, ele começou em final de 2020, bem finalzinho, no primeiro ano da pandemia. E hoje, ele tem 1 ano e 8 meses aproximadamente. E hoje nós temos 7.000 alunos, tanto no Brasil como fora do Brasil, né? Alcançamos 7.000 alunos e está numa crescente, né? 7.000 pessoas que estão sendo despertadas o desejo de aprender a palavra, estão tendo reacendido no seu coração o amor pela palavra de Deus. Então isso é sensacional. E o meu terceiro, né? Meu terceiro empregador é o YouTube, né? Então a gente tem um canal no YouTube, hoje com aproximadamente 250.000 inscritos, que começou de uma forma muito aleatória e bem singela, fundo de quintal mesmo, até por causa de uma menina lá do Rio de Janeiro que queria ver minhas aulas, uma menina de 10 anos que queria ver minhas aulas todo dia, foi por causa dela que eu abri esse canal do YouTube, mas hoje são 250.000 inscritos dentro do canal e aproximadamente varia mês a mês entre 1,5 milhão a 3 milhões de visualizações dos nossos vídeos por mês. E todos os nossos vídeos, claro, são direcionados para o hebraico, para Israel, para a Bíblia, né, para a história da Bíblia, para relatar, né, as histórias sensacionais que transformam a nossa vida. Então eu falo que eu tenho 3 empregos. Por isso eu trabalho muito, por isso, Edilene, sempre quando vai me ver, a gente está bem, eu brinco que eu estou na capa, porque a gente está cansado, muito cansado, eu costumo trabalhar em média 12 horas todos os dias, às vezes é um pouco mais, tem dia que chega a 16 horas. Sou mãe, né? Sou casada há 30 e vai fazer 35 anos, você vai fazer quanto? 35 também, né? Eu casei primeiro que ela, né? Eu casei mais ou menos 6 meses antes dela, né? Eu casei em dezembro de 1997, Edilene casou em maio de 98. Viu? Eu sou amiga, não sou? Então, quase 6 meses aí de diferença. Então, vou fazer 35 anos de casada, né? Graças a Deus, com o Marcílio, meu esposo, que me apoia, está sempre ali.
Ele é meio eremita, ele quase não sai, ele gosta mesmo de ficar em casa, mas é quem me apoia durante toda a minha história. Tem 2 filhos, o mais velho, não sei porquê, chama Israel. Né? E a Juliana, os 2 são casados e já tenho 3 netos, né? 3 netinhos aí, o Davi com 4 anos e meio, a Ana Clara com 2,5 e o João Pedro com acho que 3 meses, 3 para 4 meses, né, João Pedro. E é assim, bem relatando, né, bem rápido, para vocês entenderem um pouco da história, né? E a gente é amigo, como a Edilene falou, desde a primeira infância, né? Desde a nossa primeira infância, a gente estudou junto numa escolinha que tem um nome sensacional. Qualquer criança ia ficar louca para estudar numa escolinha com esse nome. Patinho Feio. Né? Então é isso, gente. É isso aí, né? Que bênção, né? Estamos recebendo, uma honra para nós, né? Termos você aqui na nossa conferência com o tema Rei da Glória, né? Glória a Deus, né? Por esse tema, porque nós podemos falar do nosso Rei, que é o Rei da Glória. E eu queria estar lendo, né? O Salmo, que é a referência do nosso tema. Salmo 24, do versículo 7 ao versículo 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluias, né? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E, né, como nós temos aqui hoje uma professora de hebraico, a gente vai aproveitar, né, disso. E a gente gostaria que você falasse para nós como é a palavra em hebraico, glória, e o significado dessa palavra, né? O que ela representa, o que ela significa. Então vamos lá. Gente, o hebraico é uma coisa sensacional, maravilhosa. É mais do que a gente pensa, mais do que a gente espera, mais do que você imagina. Eu sempre falo que o hebraico, ele conta uma história por trás da história. Ele conta aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não percebeu. Por exemplo, você imaginava que o nome de Joquebede é a mãe de... Ah, vocês estão afiados, hein? Joquebede é a mãe de Moisés. Você sabia que o nome dela é Deus a glória de Deus? O nome dela significa isso, a glória de Deus. Yocheved é o nome dela, ou Yocheved é o nome dela. Yo é são as primeiras letras do tetragrama do nome de Deus. E Heved vem de Kavod, vem de glória, que é glória, né? Então o nome dela é Joquebed, Yocheved, ou Yocheved, a glória de Deus. Agora olha que interessante, os nomes em hebraico, eles sempre contam uma história relacionados àquilo que vai suceder na história do personagem bíblico. E aí é muito sensacional quando a gente vê isso. Porque quando aparece Joquebede na história, né, o povo estava sofrendo, o povo estava escravo, o povo estava num momento extremamente difícil, né, pesado sobre eles. Estava num momento de peso sobre a vida deles. Um peso praticamente insuportável, né? A gente vê que vem o faraó e vai colocando mais peso e mais peso e mais peso sobre a vida do povo hebreu que estava escravo no Egito. E quando aparece Joquebede, o que o texto está querendo dizer? A glória de Deus vai entrar nessa história e vai mudar essa história. Entende? Quando a gente lê o nome dela, a gente não imagina que o nome dela está dizendo para nós, está trazendo para a gente uma informação. Nomes em hebraico trazem informações a respeito da história que vai começar a acontecer ali, né? Então o nome dela está relacionado com glória, porque naquele momento agora, Deus fala, agora a minha glória vai entrar nessa história e vai mudar a história não só dessa mulher, mas vai mudar a história de toda a nação que está ali sofrendo na escravidão aqui no Egito, né? E aí, através de Joquebede, vem Moisés. E o que acontece com Moisés? Moisés foi um dos poucos, né, que viram a glória de Deus.
acontecer na vida deles. Então, olha como é que o nome que aparece ali, ele vai se destacando através da história daquele personagem bíblico, né? Ele sobe algumas vezes lá para o Monte Sinai, até mesmo antes de subir, ele vê a glória de Deus, né? Então, é muito sensacional quando a gente vê isso. Agora, o interessante da palavra glória é que ela significa honra, sim. Glória também significa honra, claro, né? Quando a gente fala sobre glória, a gente está falando de honra. Essa palavra honra é essa palavra, exatamente essa mesma palavra, quando a gente está relacionando a Deus, né? De honra também. Então, ela está relacionada ali. Então, se a gente for pegar vários pontos da palavra glória dentro dos textos bíblicos, ela vai, em cada momento, ela vai trazer para a gente uma conotação e um direcionamento. Mas um deles, né, porque a palavra kavod, ela vem de keved, que quer dizer fígado. Quer dizer fígado. E muitas vezes, quando vocês lêem na Bíblia que fala, ai, com meu coração eu adoro ao Senhor, não é coração. A palavra que está lá é fígado. Quase a maioria das vezes que a gente vê a palavra coração na Bíblia, grande parte delas, eu diria, entre 70% e 80% não é coração, é fígado. A palavra glória, ela se origina mesmo, a raiz hebraica dela é fígado. Aí você pode pensar, puxa vida, não tem nada a ver, né? Até a Edilene, quando eu falei com ela, ela ficou... ela ficou assim, mas como assim, né? Parece que até você fazer as ligações na sua cabeça com a palavra fígado, você fala, não, parece que não tem nada a ver, mas tem, gente. Por quê? Porque o fígado, ele é o órgão do corpo, ele é um dos primeiros órgãos do corpo estudado na humanidade. Lá na Babilônia, em Ur dos Caldeus, de onde Abraão vem, ele já estudava anatomia. E um dos órgãos mais sensacionais que eles estudavam, que eles achavam sensacionais, era o fígado. Olha, o fígado ele é estudado há muito mais tempo do que o que a gente imagina. Né? No Antigo Egito também, o fígado ele era muito estudado. Mas por quê? Porque o fígado ele é, na verdade, o coração do corpo. O que a gente imagina como coração não é o nosso coração. Na verdade, é o fígado. Porque é lá que organiza todo o nosso corpo. Todo o metabolismo, ele passa através do fígado. Muita gente acha que é a glândula tireoide. Não é. É o fígado, ele que regula todo o nosso metabolismo. E é o fígado que elimina todas as impurezas do nosso corpo. Então, como o fígado ele tem essa função de eliminação de impurezas do nosso corpo, das toxinas saem todas, é ele que desintoxica o nosso corpo. Quando você fala de glória de Deus, você entende o seguinte, que você não pode chegar próximo da glória de Deus se você não estiver limpo. A glória é algo limpa, entende? É uma coisa limpa, é uma coisa livre de qualquer interferência, livre de qualquer toxina, livre de qualquer coisa que nos faça mal, né? Porque o que vai para o fígado são coisas que nos fazem mal, né? Que o fígado elimina. Então a glória é algo que nunca vai fazer mal, que sempre vai, quando a gente está conectada a ela, quando a gente está aliançada a ela, como resultado, né, de viver na glória de Deus, que é um dos objetivos aqui, como viver na glória de Deus, é nós estarmos a cada vez mais purificados para estarmos diante de Deus. E quando a glória vem, ela não combina com nada impuro. Ela não combina com absolutamente nada que é impuro. Agora, essa palavra glória, em hebraico, ela tem 3 letras. Eu falo, né? Eu não deixo ninguém falar. Não, mas esse é o propósito mesmo, né? Você fala. Fica à vontade. Eu já vou lá. Não, mas a gente tinha pensado nisso mesmo, né? Você está explicando para a gente esse significado dessa palavra. Pode ir profundo. Essa palavra glória, ela tem 3 letras em hebraico, né? Kavod, na verdade, são 4. Mas cada letra, ela conta para nós, ela nos ajuda também. Eu sempre falo que o hebraico, ele resgata, né? Ele restaura conceitos que a gente perde. E o mundo que a gente está vivendo hoje, a gente está perdendo muitos conceitos, né, Gilene? Infelizmente, o mundo está fazendo, quase que querendo anular os conceitos e os princípios da Bíblia na nossa vida, mas também
quando a gente perde um pouco do hebraico, a gente perde também alguns princípios e conceitos que a própria Bíblia traz para nós, a gente perde eles. Então, as letras hebraicas, elas nos não só as palavras, o conceito que vem através da palavra, mas os conceitos que vêm através de cada letra hebraica. Eu sempre falo que as letras também nos contam, porque letra hebraica não é só um som, né? Cada letra, ela traz consigo, ela carrega consigo um poder, ela carrega consigo um número. Letras e números é a mesma coisa em hebraico. Ela carrega consigo um significado, ela carrega consigo um conceito. É muito diferente da gente, que a letra A é só um som de A, que a letra B é só um som de B. É outra história, é outro universo, é outro mundo. Então, a gente tem algumas letras que compõem a palavra kavod. A primeira letra é a letra kaf. Ela representa alimento. Olha que sensacional. Né? A letra kaf é a primeira letra que está apresentando, né, que compõe a palavra, ou seja, você já dá de cara, né, quando você está falando de glória, você já dá de cara com o alimento, porque a glória de Deus, sem a glória de Deus, a gente não é nada, a gente não vive. É o alimento que traz para a gente suporte de vida, né? Ninguém consegue ficar 3 dias sem água, 3 dias, eu acho que sem comida é poucos dias a mais, né? Mas ninguém sobrevive sem alimento, né? Então a glória de Deus, ela propõe para nós alimento. Depois, a segunda letra é a letra bet, né? A gente fala bet, mas o som ali naquele momento é de V, kavod, né? Por isso que foi traduzido como ikabod, porque B e V é a mesma letra. Então, o bet é a letra da construção e a letra da casa, a letra da família. Então, dentro da palavra glória, a gente entende que quando você vive na glória de Deus, a sua vida, a sua família, ela vai ter uma construção dentro do princípio que Deus quer para a família e para a nossa vida. Então, essa é a segunda letra. Depois, a terceira letra é a letra Vav, que é a letra da conexão entre céu e terra. Né? Então, quando você vive dentro da glória de Deus, você consegue conectar os céus à terra, ciclicamente, né? É como se fosse um círculo e aquilo não para. Você consegue conectar céus e terra. E a última letra é a letra Dalet, que a gente traduz como letra D, mas é a letra Dalet em hebraico, que é a letra dos 4 pontos cardeais. Por quê? Porque a glória de Deus, ela enche toda a terra nos 4 pontos cardeais. Que maravilha, né? Tão profundo isso, né? Porque realmente quando nós estamos cheios da glória de Deus, nós nos sentimos o quê? Preenchidos, alimentados, né? A gente percebe que a gente não precisa de mais nada, né? Só dele. Então é esse alimento mesmo que nos alimenta. Nós também somos inseridos numa família, né? Na família de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Né? E nós temos Jesus como aquele que é o nosso exemplo, né? Aquele que veio, o nosso filho primogênito de Deus, e nós somos inseridos também nessa família. E por toda a terra nós podemos realmente ver a glória de Deus, né? Na criação, na natureza, no nosso próprio, na nossa própria criação, do nosso próprio corpo, né? E Deus é tão lindo, como é profunda a palavra de Deus e como nós precisamos conhecer essa palavra, né? Mais profundamente, para que a gente viva aquilo que Deus tem projetado para nós. E algo tão lindo que eu acho, assim, um texto maravilhoso que eu acho na Bíblia, quando Salomão, né, construiu o templo, e naquela construção do templo, quando ele consagrou o templo, a glória de Deus encheu aquele lugar. Está lá em Crônicas, né? 2 Crônicas 7, de 1 a 3. E é tão linda essa passagem, porque quando a glória de Deus encheu aquele lugar, os sacerdotes nem puderam entrar. E as pessoas que estavam do lado de fora ficaram tão impactadas com aquela glória, que elas se prostraram diante da glória. E foi interessante que a gente conversando, você também falou a questão do peso, né? Da glória, que a palavra glória também significa peso. E eu entendo que às vezes diante da glória de Deus nós enxergamos quem nós somos e nós não conseguimos ficar de pé diante dessa glória, né? A gente enxerga a nossa pequenez,
o quanto nós somos falhos, o quanto nós dependemos de Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho desse texto, da glória de Deus enchendo o templo de Salomão. Isso é muito sensacional. Um dos textos da Bíblia assim, mais apaixonantes. É difícil a gente falar qual texto da Bíblia é mais apaixonante, porque quando a gente está falando do texto X, você fala, nossa, esse texto é o melhor de todos. Quando você vai estudar outro, você fala, nossa, esse aqui, meu Deus, né? Mas esse texto, ele realmente, eu já chorei com esse texto inúmeras vezes, né? Lendo esse texto. Então, glória também, né, tem um sentido de honra, mas também um sentido de peso, e muitas vezes é sentido de um peso insuportável. Em muitos momentos. Aí dá pra gente, quando você entende essa questão, você vai entender melhor o que acontece aqui com esse povo todo que acaba se prostrando ali também. Nós temos a ideia, muitas vezes que fala sobre glória, fala sobre nuvem de glória, né? Aquela coisa. E a gente tem uma ideia dessa nuvem que a gente conhece aqui, que você olha para o céu, aí você está vendo aquela nuvem lindinha, aí você anda de avião e o avião passa no meio daquela, né, nuvem que na verdade é vapor de água, né? Então você passa por aquilo ali e não te dá muita coisa. Mas já percebeu que algumas vezes o avião passa por alguma nuvem e sacode? Né? Dá uma sacudida quando está passando no meio, principalmente quando essa nuvem é mais densa, né? Ali tem um peso. Ali existe um peso. Por isso que o avião ele dá uma sacudida, porque ele tem uma densidade que o avião está atravessando sobre essa densidade. Então, muitas vezes a gente vê a ideia de nuvem de glória como essa nuvem fofinha, bonitinha, né, branquinha e aquela coisa toda, mas não. A glória, ela quando manifesta, como aconteceu nesse caso, quando ela enche o tabernáculo, quando ela enche o templo, quando ela enche o alto do Monte Sinai, quando Jesus também sobe lá no Tabor e a glória de Deus também enche ali, é diferente, é uma coisa. Sabe essas espumas? Sabe aquela espuma quando você coloca, que enche de água para colocar flor? Como chama aquilo? É uma esponja. Uma esponja, né? Que enche de água, você coloca as flores nela para a flor não murchar e tal. É uma densidade daquilo. A glória tem aquela densidade. Por isso, as pessoas não conseguem entrar. Toda vez que você vê a glória de Deus encher o templo, ninguém consegue entrar nele. Porque existe uma densidade tão forte, que a pessoa encosta nela e não consegue atravessar através dela. Como a gente imagina a pessoa atravessando através de uma nuvem. A pessoa não consegue atravessar através dessa esponja, né, densa dessa forma. Porque ela vem, ela tem forma, ela tem corpo, ela tem peso, ela tem textura, então é difícil da pessoa atravessar, não consegue. Mas também ela é pesada, então ela te coloca diante da sua própria fraqueza, ela te confronta, né? Meio que te confronta com as suas limitações, fraquezas. Imagina, quem é Deus? Se a gente tivesse a glória de Deus aqui, todo mundo ficar doido. Né? A gente, meu Deus do céu, se a glória do Senhor se manifestasse dessa maneira que se manifestou ali, nenhum de nós ia conseguir ficar de pé, com certeza. Inclusive, a gente tem um exemplo, né, de Isaías, quando ele viu a glória de Deus, né, é Isaías mesmo, né, ai de mim, que sou pecador, né, que tenho lábios impuros, então ele se sentiu ali totalmente constrangido diante da glória de Deus, né. Mas aí chegando nessa história aqui, é uma história muito linda, né, e essa história, ela começa com o rei Davi. O rei Davi foi um dos personagens bíblicos também mais interessantes, diferentes, impactantes, que eu gostaria de investigar, investigativo, né? Investigar a vida de Davi é muito legal, né? Aquele menino que quando ele com 17 anos, gente, Davi tinha 17 anos quando ele foi ungido rei da nação de Israel. O que esse menino faz na hora que ele é ungido rei da nação de Israel? Ele podia empinar o nariz dele e falar, agora sou rei, né? Agora eu estou com tudo, né? Não, ele volta para o pasto. Ele volta para o pasto. Ele volta lá para pastorear as ovelhas dele, como se ele não tivesse nem crido
que aquilo era real na vida dele, né? Depois o pai dele faz ele menino de recado, vai lá no campo levar queijo, levar leite para os seus irmãos que estão lá na guerra, né? E ele foi o primeiro Uber, né, da história, foi o Uber Eats, foi o Davi, levando os queijo, leite e pão para o pessoal lá da guerra, né, que estava enfrentando os filisteus. Mas, e o nome dele significa amado, né? David significa aquele que é amado. Mas, com toda a história dele, né, ele teve sangue sobre as mãos dele, né? Ele foi um homem de guerra, ele foi um homem de estratégias e de guerra, e ele desejou muito fazer a casa do Senhor, fazer um templo do Senhor, mas Deus não permitiu. Aí vem um negócio muito legal, muito sensacional. Quando ele fala para Deus que ele ia fazer a casa dele, Deus fala, não, quem vai fazer a sua casa sou eu. Entende? Aí você começa a entender peso. Entende? Nas respostas de Deus para Davi, você começa a entender peso. Não, Davi, você está achando que eu sei que vai fazer para mim? Não, é eu que vou construir a sua casa. Quem faz as coisas na vida de vocês sou eu. Né? É o meu peso que modifica, é o meu peso que leva você para o caminho que eu tenho direcionado você. Não você que me leva para o caminho que você pensa que você gostaria que fosse. E aí ele não deixa Davi edificar a casa ao Senhor. Mas ele dá para Davi ideias, os sonhos, ao mesmo tempo ele faz um carinho no Davi, porque ele fala, tudo bem, mas eu vou te deixar idealizar, né? Vamos idealizar junto, vamos construir junto, olha, eu quero que seja assim, vai ser assado, mas vai ser seu filho. Aí o Salomão realmente, muito tempo depois, que tem esse nome sensacional de Shilomo, né? Que é paz, né? O nome dele vem da raiz hebraica paz. Aí esse menino, sim, Deus faz com que Davi colocasse paz sobre todo o reino, né? Davi vem trazendo guerras e unificando o reino, ele unifica tudo, traz paz sobre esse reino e agora o reino está em paz. Então o filho dele pode edificar a casa. E o Salomão, ele faz um show, ele faz um mega evento nessa cerimônia de consagração do templo. Ele faz um mega, né? A quantidade de bois que são sacrificados ali, a quantidade de dias de festa, é uma coisa assim, né, mais do que faraônica, né? Salomônica, né? Salomônica, que ele faz ali ele estava muito feliz, ele estava, né, completamente honrado por ele poder ser a pessoa que Deus escolheu para fazer esse templo. E ele faz uma oração. E aí chega nesse momento que ele faz uma oração a Deus, ele pede a Deus que ouvisse as orações e ele faz um clamor a Deus maravilhoso. Vale a pena em casa você ler o capítulo 6, porque o capítulo 6 é toda a oração de Salomão. Que oração absurda de maravilhosa, né? É uma oração que faz a gente chorar a cada versículo dela. E aí, de repente, no capítulo 7, então, vem a resposta de Deus e a glória dele cobre todo aquele lugar e ninguém consegue ficar em pé por causa do peso dessa glória, né? Então, às vezes, aquela expressão, o peso da glória, ela é uma expressão que ela faz sentido mesmo. Apesar que no hebraico ela não faria sentido, mas em português ela faz, porque de verdade a glória tem um peso, né? E aqueles que carregam essa glória, você vai ver agora, a partir de agora, aqueles que carregam essa glória, eles carregam sobre os seus ombros o peso de estarem carregando essa glória sobre eles. É por isso que os dedos são apontados para nós, porque não é você que carrega o peso da glória. Então, qualquer momento que você faz algo que não condiz com o que a palavra nos orienta, as pessoas vão nos apontar, porque somos nós que carregamos o peso da glória. Sim. Sério isso, né? Realmente nós temos que honrar, né, a glória que nós carregamos. Porque, na verdade, hoje, o próprio Deus, através do Espírito Santo, habita em nós. Então, esta glória já está em nós, né? Já habita em nós. E a gente poderia pensar um pouquinho em Jesus, né? Como esse rei da glória. Né? Então, fala um pouquinho aí de Jesus como este rei da glória, né? É o rei que carrega
essa glória, essa presença? Quando a gente fala que Jesus é rei, então a gente tem que começar primeiro pelo rei, né? Tem que começar primeiro pelo rei. Porque quando se fala de rei, você está falando de autoridade, né? Um rei é alguém que carrega autoridade. Você está falando de reino, né? Não existe rei que não tenha um território aonde ele vai reinar. Você está falando de tesouros e riquezas, porque um reino, para ele subsistir, ele precisa ser forte financeiramente falando, ele tem que ter tesouros, ele tem que ter riqueza. E você está falando também das pessoas que estão dentro desse reino, né? Então, são elementos, quando a gente, dentro dessa expressão Jesus, o Rei da Glória, são elementos que às vezes a gente não pensa dentro desses elementos. Então, está falando de autoridade, está falando do território, está falando das riquezas e está falando do povo no qual esse rei vai governar. Quando nós proclamamos Jesus como nosso rei, muitas vezes a gente se esquece desses 4 elementos, desses 4 princípios que são importantíssimos, né? Se ele é o nosso rei, conforme a palavra de Deus mesmo fala, nós não pertencemos a esse mundo, mas nós pertencemos a um outro reino. Amém. Entende? Esse não é o mundo, apesar que ele, em um determinado momento, ele se tornará assim o nosso reino, mas por enquanto ele não é. Então esse não é o nosso mundo, não é aonde nós devemos almejar e desejar as coisas dele. Nós devemos desejar e almejar as coisas do reino ao qual nós pertencemos. Então esse é o primeiro princípio. E nós vivemos nesse mundo como que a gente almejasse, desejasse as glórias desse mundo. Né? Não é verdade? Então, quando se fala sobre Jesus, o Rei da Glória, a gente precisa pensar nisso. Muitas vezes a gente vive aqui almejando e desejando as glórias desse mundo, mas não são elas que nos motivam, não são elas que deveriam nos motivar, não são por elas que nós deveríamos viver. Ao contrário, essas coisas desse mundo deveriam para nós não ter significado suficiente e importante, apesar que a gente vive nele. Jesus fala, olha, você está no mundo, né? Você está vivendo aí, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, você vai viver também, a gente está nele. Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar nosso dinheiro para a gente sustentar e tudo mais. Mas as glórias desse mundo, elas não pertencem a nós. O que pertence a nós são as glórias do reino no qual esse rei reina. Né? Mas como saber quais são esses princípios, quais são essas glórias? A única forma de saber quais são esses princípios, quais são essas glórias é estudando aqui. Senão a gente nunca vai saber, entende? Senão a gente vai achar que é tal coisa, eu já entro nesse ponto. Tá, segundo, esse reino, ele tem riquezas. Um reino tem riquezas, um reino tem tesouros. E o tesouro do reino, ele é sempre em prol dos habitantes desse reino. Ele nunca é em prol do rei. Ele nunca é em prol da corte desse rei. Mas o tesouro, ele existe para dar vida, para gerar vida para os participantes desse reino, para as pessoas desse reino, para os habitantes desse reino. E onde estão esses tesouros disponíveis para nós, habitantes desse reino? Mais uma vez, esses tesouros estão aqui. Né? Então, às vezes, a gente se esquece que quando fala Jesus, o Rei da Glória, a gente se esquece que esse reino tem tesouros e esses tesouros eles estão disponíveis para nós aqui. E aí, gente, que vem a pior parte. Não sei se é a pior parte. Mas aí vem uma parte difícil, porque esses tesouros estão disponíveis. Se eu falo para vocês que atrás ali daquela bateria tem um baú lotado de pedras preciosas e barras de ouro, eu tenho certeza, na hora que eu levantar daqui, todo mundo vai querer ir lá e falar, tudo para vocês. Não é verdade? Eu vou levantar daqui, ó, o baú que está ali atrás, cheio de barra de ouro, cheio de tesouro, cheio de pérolas, cheio de joias preciosas, é tudo para vocês. Na hora que eu levantar daqui, né, vai todo mundo igual ninja, abrir o baú de tesouro e pegar esses tesouros. Né? E aí, aqui estão esses tesouros. Aqui estão os tesouros. Vale muito a pena a gente dedicar, gastar tempo
procurando por esses tesouros, porque tesouros é sinônimo de riqueza. Tesouro é sinônimo de riqueza. Aí, o outro ponto é que esse reino também ele tem um território. Não existe reino sem território, né? Brasil é Brasil, tem um território gigantesco, né? Cabe não sei quantos países da Europa, só dentro de Minas Gerais, né? Israel cabe 32 vezes dentro de Minas Gerais. Tamanho do nosso território, né? Reino está falando de território. E o território existe. Para que existe o território? O território, nos tempos antigos, as lutas aconteciam com uma finalidade. Com a finalidade de conquistar território, para que você pudesse, para que as pessoas desse reino, né, como falam? Eu falei agora mesmo, os súditos desse reino, né, eles pudessem ter terra para plantar e comer. É basicamente a única fortalecimento, plantar e comer, né? Mais uma vez, volta no sustento, na alimentação. Então, o território que Deus dá para nós, dentro do reino dele, é disponível para nós, para que nós possamos plantar, para que nós possamos comer através disso. E é através disso que a gente vive. Sem plantar e sem comer, a gente não vive, né? Então, são esses pontos, acho que eu esqueci o quarto, do reino. Os súditos, obrigada. Que somos nós, né? Que somos nós. Todo um reino, ele está relacionado não ao rei, mas ele está relacionado aos súditos desse reino. Então, o maior valor desse reino, né, são os súditos. Sem os súditos, o reino não existe, né? Sem as pessoas desse reino que compõem esse reino não existe. Então, por isso que Jesus fala, olha, eu estou indo para o Pai, né? E na casa do meu Pai tem muita morada. E fica tranquilo que eu vou preparar morada para vocês. Porque ele está falando do reino. Esse reino sem nós, ele não existe, né? Sem os súditos desse reino. Então, todo o reino está relacionado ao rei, mas ele está relacionado ao relacionamento desse rei com o seu povo. Amém, né? Tremendo isso, né? Nós termos Jesus como nosso rei, né? Ele é o rei da glória, mas também nós reconhecemos que ele é o Senhor e ele é o rei da nossa vida, né? Muitas vezes as pessoas querem viver como se Jesus que fosse às vezes o súdito, né? Que ele fizesse aquilo que eu quero, e aí as coisas não vão do jeito que eu queria, e eu começo a ficar, né? Poxa vida, né? Jesus não está fazendo o que eu queria, mas ele é o rei, e o rei é que tem as leis, né? E que faz as coisas segundo aquilo que ele sabe que é o melhor, porque Jesus é um rei perfeito, né? Então, ele é um rei perfeito, soberano, e ele sabe o que é melhor para nós. Então, aquilo que ele faz na nossa vida, quando nós reconhecemos ele como Senhor, como rei da nossa vida, ele está fazendo aquilo que ele sabe que é o melhor. E o propósito dele é ter uma família de muitos filhos semelhantes a ele, né? E é isso que ele tem feito. Agora, a gente sabe que nós somos criados para a glória de Deus, né? Você e eu, nós somos criados para a glória de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus. Infelizmente, muitas vezes o homem se afastou, né, dessa glória e ignora ou até despreza, né, a presença e a glória de Deus. E como nós podemos hoje, né, como igreja, manifestar essa glória, né? Representar essa glória aqui na terra? Como nós, eu, você, todos nós aqui, eu creio que a gente ouviu tanto, né, sobre essa glória, sobre essa presença que nos alimenta, que nos enche, que nos torna filhos, né, uma família. Como hoje eu posso representar e manifestar a glória de Deus através da minha vida, né? Fechando aqui o nosso último ponto, né, para que nós possamos entender isso e para que nós aqui na terra possamos ser essa manifestação da glória de Deus, porque este é o propósito de Deus. Então vamos lá, Jesus é o rei da glória. Ele é o nosso rei e nós fomos criados para a sua glória. Então, o primeiro ponto é entendermos que se ele é o nosso rei, e aí você falou muito bem agora, que até foi um ponto que eu deixei de destacar, é sobre as suas leis. Sim. Né?
sobre as suas leis. E, gente, naturalmente, o ser humano, desde o momento que Adão quebrou essa regra principal, o maior pecado dele foi o pecado da desobediência, né? Um dos, mas talvez o maior, foi a desobediência. Parece que todo o restante da natureza humana veio com uma carga de uma facilidade de escolha da desobediência, né? Porque a obediência ou a desobediência, ela está relacionada às regras, né, às leis desse reino no qual nós vivemos, né? Então a gente vive no Brasil. O Brasil tem as suas leis, tem as suas regras. Se você subir aqui e você avançar a parada obrigatória, provavelmente, né, você pode bater o seu carro aqui na avenida e isso vai gerar consequências, desde o estrago material até ferimentos no seu corpo, até morte. Então, a desobediência de uma regra, a desobediência de uma lei, ela gera consequências para a nossa vida. Se isso acontece, né, no nosso mundo, né, nas leis humanas, nas leis de Deus é a mesma coisa, né? Se você feriu as leis do Senhor, vai existir uma consequência para a nossa vida. Ainda que nós temos um advogado perante o Pai e tudo mais, mas as consequências da desobediência a gente vai enfrentar, né? Consequências da desobediência. Mas essas leis, quando a gente fala de lei, todo mundo fala, mas a gente está debaixo da graça, né? Sim, nós estamos debaixo da graça, graças a Deus. Senão, a misericórdia de Deus é o fato de nós não sermos todos consumidos, né? Graças a Deus. Mas mesmo estando debaixo da graça, as leis do Senhor, elas são muito mais para nós, porque muito mais nós entendemos a importância de caminharmos dentro da lei dele do que quem não está dentro da palavra dele, quem não tem alianças com a palavra, quem não tem conhecimento da palavra. Então, as leis do Senhor são muito mais para nós. Então, por exemplo, muito mais quem conhece, quem está aliançado com a palavra de Deus, vai sofrer uma consequência do adultério do que quem não. Né? Vai sofrer uma consequência do roubo do que quem não. Porque mesmo debaixo da graça eu não posso adulterar, não posso roubar, não posso matar, não posso. Né? O estar debaixo da graça não me exime, acho que a palavra é essa, isenta, né? Não me isenta das leis do Eterno. Agora, como andar na glória? Lembrando que o rei da glória, e ele é o nosso rei, e esse rei, ele é um rei de glória, ele é um rei da glória, e nós somos criados imagem e semelhança do Eterno, e quando nós nos aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, é como se algo mudasse na nossa composição, e a gente voltasse para aquela imagem original de imagem e semelhança de Deus. E a partir daí, a gente precisa entender toda a organização desse reino para que a gente possa viver em glória. Muita gente acha, por exemplo, que fé é você estar cheio de um sentimento. Muita gente acha que fé é estar lotado de sentimento. Não é, né? A fé é obediência. Fé é obediência. Se a Edilene falar para mim assim, olha, Carla, você vai pisar só nesse tapete preto aqui, porque se você pisar na parte branca, o seu pé vai sujar. Né? Fé é eu acreditar no que ela está dizendo para mim. E aí eu vou pisar só no tapete preto, porque eu vou saber que se eu pisar do outro lado, o meu pé vai sujar. Fé é crer no que Deus está dizendo para mim, e aí eu caminhar conforme o que Ele está dizendo para mim. Não é estar cheio de um sentimento. Entende isso, gente? Amém. Muita gente fica esperando estar cheio de fé. Ao dia que eu estiver cheio da fé, então, sentindo, né? Vai para o lado do sentimento, da emoção e tal. Fé não é emoção, fé não é sentimento. Fé é decisão de seguir o que Deus diz para que a gente possa fazer, né? Assim como a glória. Muitas pessoas também acham que estou cheio da glória. A glória de Deus agora vai se manifestar e vai não sei o que e tal. Não, a glória ela se manifesta na nossa vida todos os dias. O Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus ele habita em nós.
E ele até nos capacita, né, a viver essa vida, né? A vida que glorifica a Deus, né, através do Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo não vai te lembrar de coisas que você não sabe. Lembrar, se não estudou. Entende? Aí está um outro erro. Eu tô entrando nesse caminho, gente, que como a gente está gravando para o canal, então eu sei que muita gente lá no canal vai precisar dessa palavra aí, né? Não tem como o Espírito Santo te lembrar daquilo que você não estudou. Você vai fazer amanhã, por exemplo, vou passar na medicina, vou passar no vestibular para medicina. E o Espírito Santo vai me ajudar, né? Porque ele é o sensacional, ele está em mim. Você vai lá, se eu sair aqui amanhã for fazer a prova de medicina, eu vou tirar 0. Porque ele não vai me lembrar daquilo que eu não estudei. Ele vai me ajudar porque ele traz consciência de pecado, ele traz consciência do juízo, ele traz consciência... pecado, justiça, juízo, da justiça de Deus, né? Ele traz essa consciência, mas aí a palavra aí vamos caminhar mais para dentro. Então vamos caminhar mais para dentro. Como viver essa glória? O Espírito Santo está em nós, é o primeiro ponto. O primeiro ponto é a gente buscar, né, a ajuda mesmo do Espírito Santo de Deus, porque a gente de nós mesmos, a gente não quer nem levantar de manhã cedo, não é? Né? A gente não quer nem levantar de manhã cedo. Senhor, hoje não, né? Aquela coisa toda. Então, de nós mesmos, a gente não faz nada. A gente precisa ser movido, não é motivado, é diferente. A gente precisa ser movido pelo Espírito Santo de Deus em nós. Andar no Espírito. Andar no Espírito, né? Eu listei algumas coisas aqui. Uma delas, por exemplo, para você andar na glória de Deus, primeiro você precisa do Espírito Santo. E segundo, você precisa de um conhecimento mesmo, de um relacionamento com Deus, obviamente. Mas esse relacionamento com Deus, ele vem através da oração, claro, né? A oração é um ponto que move esse relacionamento com Deus. Mas o ponto mais importante às vezes a gente não sabe nem como orar. Eu muitas vezes já vivi na minha vida momentos que eu não sabia como orar, né? Momentos terríveis, momentos de muita dor, momentos de muita dificuldade, momentos de muita luta. Eu abria lá Salmos e estava o Davizão lá, orando exatamente com as mesmas palavras que eu não encontrava, né? E o Davi que estava lá no vale da sombra da morte, já com aquelas palavras ricas que só ele sabia expressar. E quantas vezes eu não fiz uma oração que não era minha, era a oração de Davi, né? Então, a gente precisa se dedicar ao conhecimento da própria palavra, né? Porque até mesmo para orar, a gente precisa de um conhecimento mínimo da palavra de Deus para a gente saber como orar. Você quer saber uma coisa que eu vejo? Outro dia eu estava fazendo uma live lá no canal falando sobre isso, que muitas pessoas olham, mandam para mim, sabe, Dilene? Lá no Instagram a gente recebe uma infinidade de pedidos de ajuda, de pedidos de oração e pedidos de aconselhamento. Claro, não consigo ajudar, né, gente? É mais de 100, 150 mensagens todo dia. Como é que eu vou ler e ainda responder todo mundo? Mas a grande maioria é sobre por que as minhas orações não são atendidas. Uma grande parte das perguntas é essa: por que as minhas orações não são atendidas? E aí a gente tem que olhar que uma das coisas que liberam os céus para a oração é perdão. Uma das coisas que liberam os céus para ouvirem as nossas orações se chama perdão. É a maior chave de todas para as nossas orações sermos ouvidas. Sem perdão, as nossas orações não saem desse teto aqui. E está claro, só na oração do Pai Nosso. A gente nem precisava pegar outros versículos bíblicos para embasar o que eu estou dizendo para vocês, mas só na oração do Pai Nosso a gente já vê isso. Sem o perdão, as orações não sobem. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a única forma de você saber desse conceito é estudando a Bíblia. É a única forma.
Então, a gente não pode viver dentro desse reino imaginando o que é perdão, imaginando o que é justiça, imaginando o que é pecado, imaginando o que é misericórdia. Não. Você precisa saber o que é isso de verdade. Se você faz parte, Deus nos chama como, não apenas como súditos desse reino, como participantes desse reino, mas Ele nos chama como embaixadores desse reino. Então você é um embaixador, você tem que sair daqui assim, se sentindo top das galáxias. Entendeu? Assim que eu me sinto, todos os dias da minha vida. Mesmo no dia que eu estou bem cansada, né? Eu sou embaixador de um reino. O embaixador de um reino, ele não fala do que ele imagina do reino, ele fala do que ele sabe do reino. Se chegar um embaixador de Israel aqui no Brasil, ele não pode chegar para o presidente da República e falar, olha, eu acho, tá, que lá em Israel a gente vai fazer acordos. Não, ele já chega para cá sabendo exatamente quais são as leis do seu país, quais são as regras, quais são as oportunidades, qual é a riqueza, qual é tudo para negociar com o outro país. Ele não chega sabendo mais ou menos, ou eu acho que. E às vezes nós caminhamos muito nesse campo, né? Eu acho que. Então, por exemplo, a questão de amor, né? Estava comentando com a Edilene quando ela foi lá em casa. Dentro do grego, a gente tem inúmeros conceitos de amor. Aí você vê o ágape, você vê o eros, você vê o filos, são 7. Muita gente acha que são 4, mas são 7. São 7 conceitos de amor, né? Mas nenhum deles é amor, gente. Nenhum deles está alinhado ao que a Bíblia fala sobre amor. Dentro da Bíblia, a palavra amor ela é uma única. Todos esses outros do grego são apenas sentimentos. E aí um monte de gente vai caminhando dentro de conceitos que ele acha que é aquilo que a Bíblia traz a verdade, mas não é. Aí leva um erro, né? Aí te leva um erro. Aí você não consegue representar corretamente esse reino, aí você não consegue caminhar dentro da glória. Porque caminhar na glória de Deus não é estar cheio dela, mas é conhecer sobre esse reino, é vivenciar esse reino, é ser embaixador desse reino, e para tudo isso acontecer, a gente precisa entender os princípios desse reino. E a única forma de entender os princípios desse reino é conhecendo a carta desse reino. Com certeza, né? Inclusive, para a nossa oração ser respondida, ela deve ser segundo a vontade de Deus. E eu vou conhecer a vontade de Deus conhecendo a palavra. Né? E então nós precisamos mesmo, né, entender também, que eu penso, né, com relação à glória de Deus, porque às vezes a gente quer um sentimento mesmo. A gente quer que aconteça igual aconteceu lá, né, com Salomão, né, com aquele povo lá, que venha uma presença e a gente sinta arrepios e chore, e aí aquilo ali que é a glória de Deus. Mas a glória de Deus está muito mais fundamentada, a gente viver a glória de Deus na fé, né, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu tenho o Espírito Santo em mim, eu vou conhecer a palavra, né, eu vou buscar viver os princípios do reino, da palavra, e assim a glória de Deus, naturalmente, eu andando no Espírito, ela vai se manifestar através da minha vida. E as pessoas vão ver, né, que eu sou uma pessoa diferenciada, porque eu tenho um Deus em mim, eu vivo princípios da palavra, eu não ando segundo o curso deste mundo, mas eu ando pautado naquilo que a palavra de Deus diz para mim. Amém? Amém? E esse é o nosso desejo, né? Como igreja, vivermos mesmo para a glória de Deus. E aí, para a gente terminar, você gostaria de deixar uma palavra aí, né? Principalmente para o seu público? Eu quero, para todo mundo. Gente, a gente precisa... A palavra de Deus fala que o reino de Deus ele é alcançado por esforço. Isso fica na minha cabeça, né? Isso fica na minha cabeça todos os dias. Todos os dias esse versículo vem na minha palavra. O reino de Deus ele é alcançado por esforço. São 2 versículos. Somente os que se esforçam se apoderam. Somente os que se esforçam se apoderam dele, né? E a gente tem uma natureza de querer tudo muito fácil para nós, né? E é fato, o caminho do Senhor, ele é um caminho gostoso, ele é um caminho agradável. Quem fala que o caminho do Senhor é difícil, na verdade diz que a porta ela é estreita, né? Mas isso não significa que é difícil passar por ela.
Eu nunca concordei em dizer que o caminho de Deus é difícil. O caminho de Deus é o mais esplendoroso, é o mais maravilhoso, é o mais sensacional da face da terra, né? Mas o reino, ele é alcançado por esforço. E a gente tem também lá Provérbios 22 que fala que a glória de Deus é esconder os seus tesouros. E a glória dos reis é descobrir esses tesouros. Então vem duas coisas para mim. Primeiro eu já vou lá no Provérbios 25, Provérbios 25, 2, que fala sobre isso, que a glória de Deus é esconder os tesouros dele. Ou seja, esse tesouro desse reino, ele está disponível para nós? Está. Mas ele está disponível para nós de uma forma que a gente precisa buscá-lo, a gente precisa alcançá-lo. E esse alcance desse tesouro, desse reino, ele é por esforço. Não é nada que cai do céu para a nossa vida. O que caiu do céu foi Satanás, gente. Entende? Eu vejo muito isso, eu estou falando sobre isso porque eu vejo muito isso. As pessoas falando muito para mim, sabe? Eu só vou conseguir se cair do céu. Eu só vou se alguém me der. Eu só vou fazer isso se eu ganhar de fulano, né? E aí, a pergunta que me faz para a gente encerrar é: por que Deus esconde os seus tesouros? Por que a Bíblia relata, né, narra que Deus tem prazer, a glória de Deus, aí vem a palavra glória de novo, né? A glória de Deus é esconder os seus tesouros. Por que Ele faz isso? Deus é sensacional, a cabeça de Deus é uma cabeça tão linda, tão maravilhosa, mas ao mesmo tempo me parece um garoto. A ideia da palavra não seria um menino levado, não, mas um menino assim, muito artioso, né? Vendo como é que a gente vai resolver aquela equação que ele entregou para nós. Lembra quando Moisés está lá em Refidim? Você lembra quando Moisés está lá em Refidim? Ele chega para a nação de Israel em Refidim, a nação está morrendo de sede, aquela coisa toda, querendo trucidar Moisés. Como é que você faz a gente sair lá do Egito e tal, e traz a gente para cá e a gente está morrendo de sede? Estava nada, tá? A história é outra. A gente está morrendo de sede e o povo queria matar Moisés em Refidim. E aí Moisés pega e vai pedir a Deus socorro. Moisés fica apertado, vê uma nação inteira querendo matar ele. Ele vai pedir socorro para Deus. Aí o que Deus fala para Moisés? Tipo assim, se fosse a gente, não, vem cá, Moisés, eu vou te proteger e tal. Você vai passar no meio do povo. Como assim? Vou passar no meio do povo que quer me matar, né? Você vai passar no meio do povo. É ali que você vai passar. Você vai chegar lá do outro lado e lá na rocha eu vou estar, né? Deus sempre está colocando a gente assim, colocando a gente diante dessas situações para nos fazer crescer, né? Então o fato que Deus fala para a gente que os tesouros deles estão escondidos é para ver até onde nós vamos, para encontrar esses tesouros. A alegria dele é ver qual o nosso comprometimento, até onde nós vamos para andar na glória, até onde nós vamos no nosso comprometimento com Jesus, o Rei da Glória. Até onde você vai? Até onde você está disposto a ir? Essa mulher estava disposta a vender a única coisa que ela tinha para o filho dela aprender a palavra de Deus. Ali foi o tudo dela, né? Foi o máximo que ela fez. Eu tenho certeza que o olhar de Deus sobre essa família é outro. Eu tenho absoluta certeza que o olhar de Deus sobre essa família é outro, né? Até onde nós vamos para descobrir os tesouros que Deus encobriu. E mais, ele pega e chama de reis aqueles que descobrem. Ele chama de reis aqueles que querem. E ele olha para cada um de nós e fala: você é um rei, você é uma rainha, você é uma rainha, você é um rei, você é uma rainha. Significa que eu estou te dando um reino. Eu estou te dando tesouro, eu estou te dando território, eu estou te dando súditos também. Abre, ó, portais, porque o Rei da Glória vai entrar. Que Deus te abençoe. Amém.